Olá, aqui é André Daniel Heinck e a gente vai conversar aí em uma aula com algumas partes aí sobre a queda de Jerusalém, né? Ou seja, a destruição de Judá ali no final dos livros de Reis e também o de Crônicas, né? Só que antes de falar propriamente sobre a queda de Jerusalém, eu acho que seria bom a gente contextualizar, né, fazer uma primeira parte contextualizando o que aconteceu com Judá depois que o Império da Assíria destruiu o reino de Israel, que fica no norte, né? A gente teve uma aula aí que a gente falou sobre a Assíria e mencionamos também a questão da destruição de Israel Norte, de como as tribos foram deportadas e tal. Só que a gente nunca presta muita atenção quando lê esse texto no fato de que Judá também entrou nessa história, né? Judá não está vivendo em outro planeta, é logo o vizinho do sul, e um império como o assírio, que vem do norte, é claro, ele vai ter o seu interesse e a sua, né, vai fazer o ataque também ali no sul. Então, a questão de Judá, o que aconteceu quando Israel, que fica mais ao norte, foi destruído pelos assírios, né? Tem que pensar em 4 questões assim fundamentais para entender o contexto a partir daqui. Israel, que era no norte, ficava no caminho entre a Síria e Judá, que é no sul, né? Judá com a capital em Jerusalém. Só que o reino mais forte desses dois, na verdade, sempre foi Israel. Judá era um reino muito frágil, muito fraco e tal. Então esse Estado de Israel no norte, ele também funcionava como uma espécie de tampão, né? Ou seja, ele funcionava como uma fronteira de proteção até de Judá em relação ao Império do Norte. Quer dizer, eu tenho que passar primeiro por Israel até chegar em Judá. Então, com a destruição de Israel, não tem mais esse Estado tampão. Agora o Império Assírio chegou, dominou o território de Israel, e agora ele está diretamente vizinho de Judá no sul. Então, outro fator importante também é que se marca o fim da submissão a Israel, né? Ou seja, antes o Estado de Israel era o mais forte e geralmente estava dominando Judá no sul. Então você não tem mais a submissão a esse Estado de Israel também. O que aconteceu quando foi destruído Israel naquele momento? A Bíblia fala isso em alguns textos, em alguns momentos ela menciona isso. Muito da população de israelitas, ou seja, pessoas das tribos aí de Efraim, da tribo de Issacar, de Zebulon e outras, migram para o sul, fugiram para Judá e se misturaram e se integraram ao reino de Judá. Ou seja, o texto bíblico ele fala, inclusive, né, que o reino de Judá foi fortificado por essas pessoas, essas populações que vieram de Israel em direção a Judá e se integraram agora a Judá. Por isso, até um parênteses importante, né? Essas tribos não ficaram todas separadas, né? A grande massa, boa parte, não digo boa parte, mas muitos das tribos do norte se misturaram a Judá. Então Judá acabou virando uma grande mistura de tribos e não apenas dos judaítas originários, né? Então esse reforço de população foi importante e esse pessoal que vem do norte era mais culto, tinha mais recursos e uma série de outras coisas que tornaram então Judá agora um reino mais forte. Só que apesar desse reforço, Judá também acaba caindo dentro da vassalagem da Assíria, né? Ou seja, Judá passou a ser parte do Império da Assíria, né? Não parte direto, integrado, mas como um chamado Estado vassalo, ou seja, quando a Assíria chamar para a guerra, ele vai participar do lado da Assíria em alguma guerra. Quando tiver todo ano a cobrança de impostos, vai pagar impostos para a Síria. Então isso que um Estado vassalo faz. Então, Judá está, a partir deste momento da queda de Israel no norte, ela está debaixo da vassalagem da Síria. Ou seja, esses reis que a gente vê a partir daqui na história de Judá, todos eles estão debaixo desse império assírio, obedecendo a ele de alguma maneira. E quais são esses reis que estão debaixo dessa vassalagem? O rei Acás,
né, o primeiro dele, a gente conhece o texto bíblico, né, e é considerado um rei mau, um rei idólatra e tal. Mas o que acontece com Acaz? O Acaz, de certa maneira, foi o responsável, ou um dos responsáveis, pela própria queda de Samaria e do Reino do Norte. Por quê? Desculpa, eu tô com uma tosse residual aí, ela tá me incomodando há bastante tempo. Então, o Acaz, ele era o responsável, né, por essa queda. Por quê? Porque houve um dado momento que o Israel, o reino do norte, e outros reinos ao redor, como os arameus de Damasco, né, que são os sírios, e outros pequenos estados da região, se uniram contra o Império Assírio e queriam que Judá participasse dessa união. Então, eles atacaram, né, Acaz, o reino de Judá, para de repente talvez tirar ele do reino, do governo, colocar uma outra pessoa e aí irem todos juntos na guerra contra os assírios. Só que o Acaz, o que ele fez? Ele pegou todos os tesouros do templo dele, né, do templo de Jerusalém, do palácio dele, e mandou para a Síria e diz: olha, Síria, vem atacar esses caras aqui, porque eles estão me apertando e a partir daqui eu sou teu vassalo. Então o Acaz acabou chamando os assírios para a briga, eles vieram então e destruíram Samaria, deportaram os israelitas, fizeram tudo aquilo lá, e o Acaz ficou com o reino dele protegido. Só que, a partir daqui então, com Judá debaixo da vassalagem da Assíria, ou seja, agora pagando imposto às Assíria. Por isso aparecem as menções de Acaz, por exemplo, indo até Damasco, vendo um tipo de altar que tem lá e achando interessante, um altar que é um altar de sacrifícios do tipo assírio, e aí ele vem a Jerusalém e troca o altar que tinha lá de lugar e coloca esse modelo de altar assírio. Ele vai então estabelecer um tipo de culto em Jerusalém que é dentro do padrão assírio. Por isso que o texto bíblico fala da idolatria dele, de adorar os deuses, né, dos outros povos e tal. Por quê? Porque ele está meio que fazendo um agrado para a Síria, que agora é a que manda no pedaço, né? Então, o Acaz, ele é tido como um péssimo rei, tem acho que um governo até relativamente longo e tal. Aí o Acaz morre, e quem assume o trono no lugar dele é o filho dele, Ezequias. E o texto bíblico apresenta Ezequias como um ótimo rei, né? Ezequias é o rei que aparece tendo como um conselheiro importante dele o profeta Isaías, né? O Isaías é este conselheiro que inclusive diz para ele: você, né, não tenha medo quando a Síria te atacar, porque Deus vai te proteger e tal, né? Naquela famosa invasão em que o exército assírio é destruído quando vai atacar Jerusalém. Só que essa é a parte que a gente presta atenção do texto, né? Porque é interessante, pô, Deus nos livrou e tal. Mas tem outras partes que é um pouco diferente no próprio texto bíblico e também que a gente descobre pela história. Ele era alguém muito piedoso de fato, né? Ezequias tentou reformar a fé e a religião, ou seja, ele saiu proibindo a idolatria, tirou os deuses falsos de Israel, tentou fazer tudo isso aí que os bons reis reformadores tentaram fazer. Então ele buscou essa reforma da religião. Só que ele participou daí de uma nova revolta contra o Império Assírio. Então ele também, né, decide não pagar mais impostos para o Império Assírio. E a gente sabe que quando alguém decide não pagar impostos para a Síria vem para cima com brutalidade. E o Ezequias, por isso que o texto bíblico menciona que ele reforçou as muralhas de Jerusalém, construiu um aqueduto que ficou muito famoso, que era para abastecer água na cidade, no caso de cerco e tudo mais. Então ele foi um grande construtor também, mas por quê? Porque ele está se preparando, porque a Síria vem com tudo. E a Síria veio com tudo de fato, né? O Ezequias se rebelou contra o Império, né? E aí a Síria invadiu, só que a Síria veio destruindo tudo, sim, mas tudo pelo caminho. A Síria faz uma destruição, segundo os relatos assírios, 46 cidades fortificadas de Judá foram destruídas pelos assírios, é muita coisa. Uma delas, inclusive, a gente tem uma vasta arqueologia que é da cidade de Laquis,
Laquis é perto de Jerusalém, mais para o sul ali. E essa cidade tem inclusive, né, os murais na Assíria, que eles faziam grandes murais em relevo, assim, esculpindo a história das vitórias dele. Então no palácio lá do imperador assírio tinha esse relevo descrevendo a conquista de Laquis dos judeus. Eu tive em Londres há pouco tempo atrás e eu vi esse mural lá, né? E esse mural aparece, inclusive, né, talvez eu tenha mostrado esse mural na outra aula que nós tivemos, que aparece os judaítas sendo empalados, né, quer dizer, com estacas atravessadas no corpo e sendo expostos e tal. Então, essa cidade é a mais importante cidade de Judá depois de Jerusalém. E ela foi destruída pelos assírios. E aí eles vêm e chegam em Jerusalém. Então, o que acontece? Grande parte do território de Judá foi destruído nas invasões assírias. Não sobrou assim muita coisa, né? Ele é um reino que ficou extremamente enfraquecido e destroçado a partir dessas invasões assírias. Só que aí chega a Jerusalém. E aí nós temos todas aquelas histórias, né, de Jerusalém, do cerco e daí dos mendigos que estão ali esperando e que acabam depois, né, indo ver o que aconteceu, e aí descobre que o exército foi disperso e morto, etc, etc. Então então acontece esse livramento miraculoso de Jerusalém, que não é destruído pelo Império Assírio, né, porque eles já estavam preparando o cerco da cidade. E o cerco da cidade geralmente é assim, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode durar muito tempo. Então Jerusalém sobrevive ao ataque. O imperador assírio volta para a Assíria e ele foi assassinado em seguida, assim. E aí começa um período de muita conturbação dentro do Império Assírio depois do assassinato desse rei, desse imperador. Mas, moral da história, Jerusalém sobreviveu a esse ataque. O Ezequias terminou o reinado dele, então, né, com o reino assegurado, consegue começar a se restabelecer e tal. E aí vem, então, o filho dele governar, o Manassés. E Manassés é o rei que é o mais mal falado da Bíblia. Assim, a Bíblia apresenta Manassés como o pior de todos os reis, o idólatra que idolatrou todos os tipos de deuses, o cara que sacrificou os próprios filhos no altar e por aí vai, né? Então ele é assim, vamos dizer, o pior dos piores, o Manassés, o filho de Ezequias. O que o Manassés faz? Em termos políticos, assim, Manassés, ele opta por ser fiel à Assíria, ele se torna vassalo da Assíria. Talvez a Assíria tenha atacado de novo e ele achou melhor não resistir, se entregar e se tornar vassalo. Então ele se coloca como vassalo da Assíria, só que ele acaba lucrando muito com isso. Por quê? Porque ele colocou Judá na rota comercial da Assíria. A rota comercial da Síria, ela sempre vinha até Samaria, e daí ela vai para o litoral e desce em direção ao Egito. Não passa por Jerusalém, que é no alto das montanhas, lá perto pro lado do Mar Morto, né? Por ali não passava, é uma região de tráfego ruim assim de chegar. Mas aí o que acontece? O Manassés consegue que esse tráfego comercial passe por Jerusalém, inclusive ligando com as regiões de produção de cobre que ficava lá na parte sul da península do Sinai. Então ele passava por Jerusalém em direção à Síria. Então isso significa, o que significa colocar a tua capital na rota comercial? Riqueza, né? Muita riqueza do comércio e das trocas. Então Manassés é justamente o rei que tem a maior prosperidade de toda a história de Judá. Talvez maior que o do tempo de Salomão, segundo reza o texto bíblico, né? Então ele tem uma prosperidade gigantesca, muita riqueza, mas muita riqueza. Então, junto com muita riqueza e muita prosperidade, por causa dessa parceria com a Assíria, ele também incorpora mais profunda idolatria. Ou seja, por quê? Ele copia todos os deuses lá da Assíria. Por isso que o texto bíblico fala, cultuou as estrelas, o sol, a lua, etc. Por quê? Porque são os deuses dos assírios, né? O culto deles é esse culto astral, principalmente, né? Então ele chega a colocar, por exemplo, um poste ídolo de Azera dentro do Santo dos Santos, para fazer companhia para o Yahvé, né?
Então a idolatria em todos os sentidos aí acontece com Manassés. E ele governa muito tempo, 55 anos, nessa parceria com a Assíria. Então, então o que acontece? Ele governa 55 anos, depois ele morre. O texto de Crônicas chega a falar de um arrependimento dele no final, né? Ao que parece, ele se rebelou também contra a Síria, acabou. Se rebelar geralmente é o seguinte, ó, pessoal. Eu não vou pagar imposto esse ano. Isso é se rebelar. Às vezes não é nem pegar em arma nem nada. O que o texto bíblico acaba mencionando em Crônicas, né, que ele foi levado para a Síria preso. Lá ele se arrependeu, né, segundo o texto bíblico da idolatria, e aí ele acaba sendo devolvido ao trono lá no sul, em Judá. E depois ele morre, e o filho dele, Amon, governa apenas 2 anos, muito curto, e o texto só diz assim que ele foi pior ainda do que o pai dele. Mas esse período aqui deles ainda é o período de grande prosperidade junto à Síria. Judá se dá bem nesse período. Um parênteses teológico aqui, para os irmãos refletirem um pouquinho, que é importante. É muito interessante que geralmente na Bíblia o profeta se levanta contra os reis nos períodos de maior prosperidade. Ezequias é o rei que foi fiel a Deus e isso levou ele à bancarrota. Manassés é o rei que se entrega à cobiça, à riqueza, a tudo mais, e ele se dá bem financeiramente, mas o profeta diz que nunca houve tanta desgraça em Israel por causa da idolatria e tudo mais. Então, o texto bíblico ele não pega nunca a medida da questão econômica. Porque se fosse pela questão econômica, ele diria o seguinte: o maior rei de Israel foi Manassés. Porque o PIB foi lá em cima, muita riqueza, né, grandes negócios, etc, etc. E ele não misturou religião com a política e a economia. Deixa a religião no quietinho, no canto dele lá, que o importante é ganhar dinheiro. Agora, o Ezequias é o contrário. O Ezequias é o que levou o país à bancarrota. Misturou a religião, achou que esse negócio da religião é mais importante do que a riqueza, a política, e acabou levando o país a quase ser destruído. Isso um jornalista diria, né? Mas o autor bíblico não. Ele diz que o ótimo rei é Ezequias. Olha que interessante. Justamente a época que quase é destroçado o reino. E o pior dos reis é Manassés, aquele que teve a maior riqueza e prosperidade. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas que às vezes tem... geralmente os profetas aparecem nos tempos de maior prosperidade e contra o rei e essa prosperidade. Por exemplo, Elias no norte. Acabe é a maior potência regional. Assim, a maior riqueza, a maior potência que Israel e Judá poderiam sonhar em todos os tempos. É Acabe. E é considerado o pior dos reis lá do norte. Então veja como isso funciona na lógica bíblica, né? Mas o que acontece? Então, depois que morre o Amon, aí vem o rei Josias. E Josias é um ótimo rei, reformador, mas ele vai ver na vida dele a queda da Assíria. Então, aqui começa um processo da Síria, depois que morre o mais importante imperador deles, que é o Salmaneser, se não me engano. Está me fugindo o nome agora. E aí começa uma decadência, começa um monte de conflitos internos dentro da Síria, de disputa pelo poder. Os Medas, lá do outro lado das montanhas dos Zagros, vêm e atacam os assírios. E os babilônios, lá do outro lado, se rebelam e atacam os assírios. E o Egito também resolve se rebelar e atacar a Síria. Aí é todo mundo contra os assírios, né? Até tinha um seriado, Everybody Hates Chris, né? Todo mundo odeia o Chris. Aqui é todo mundo odeia a Síria. E se rebelam contra ela. E aí a Síria cai. É um escândalo, assim, é destruída a Síria, a capital, na época daí já era Nínive, é destruída e tal. E Josias é o que assiste esse negócio. Ele está de boas lá no sul, em Judá. E o Josias, ele começa como vassalo da Assíria, né? Claro, ele é filho do Amon. Então ele começa como vassalo. E ele é o cara que o texto bíblico diz que vai descobrir o livro da lei lá no templo. Ele manda reformar o templo, ele ouve falar de um rei Davi que foi muito abençoado no passado, ele resolve fazer uma reforma no templo, ele descobre o livro da lei lá, o que é uma coisa curiosa, né? Que o próprio sacerdócio não sabia da existência da tal da Torá, da tal da lei de Deus.
Então por isso que os historiadores confiam muito desse texto, né? Eles acham assim, olha, aqui talvez ele tenha mandado escrever a Torá, né? Mas não se sabe exatamente o que aconteceu ali. Se existia a Torá e ninguém sequer conhecia, veio vindo sem ser lida desde o tempo de Moisés, ou se é um texto que foi sendo construído ao longo do tempo e de repente foi ganhar um corpo maior a partir daqui, a gente não sabe, né? Mas o fato é que ninguém conhece a bendita da Torá, eles nem sequer fazem mais Páscoa nessa época. E o Josias então começa, ele faz uma grande reforma religiosa, vamos adorar a Yahvé somente, ele encontra o livro da lei, que a gente não sabe nem se é a Torá completa, então ele faz a celebração da Páscoa, o arrependimento nacional e tudo. E ele consegue fazer isso tudo também porque a Síria está preocupada lá com as guerras dela, né? Ela não está preocupada com o Judazinho lá do sul. Então ele vai começar essa grande reforma a partir daqui. Religiosa, né? Inclusive essa é a época do Jeremias, né? Jeremias assiste essa reforma. Só que é interessante que Jeremias nunca cita a reforma de Josias no texto dele. Ou seja, né, talvez o Jeremias não estivesse muito interessado na reforma, né, e talvez ela também não fosse ter o efeito que deveria ter. A gente não sabe por que exatamente o Jeremias não menciona e não se preocupa muito com ela. Mas o Jeremias está com a preocupação com lá o povo também ao redor e a pregação dele, então ele não dá muita atenção a isso aqui agora. O Jeremias é o que vai apanhar dos agora parentes de Josias depois que o Josias morrer, né? Aí sim vai ter a história do Jeremias com essa turma. Mas o Josias aqui, nesse momento, então, cara, ele é o grande rei, né? É o maior rei desde Davi. É o cara que o texto bíblico diz, olha, ele tem um coração, né, voltado para Deus, é alguém que se arrepende, é alguém que quer fazer a coisa certa. Então, ele assim, tu pensa, finalmente um rei bom que vai dar jeito em Judá, que está depois desse horror de Manassés, né? Entretanto, o que acontece? Tá aquela briga de cachorro grande ali, né? O Egito, que é uma potência, né? Apesar de estar debaixo desses outros impérios orientais, é uma potência. Aí com a Síria lá em cima e a Babilônia do outro lado. Então tá essa briga de cachorro grande e Judazinha perdida no meio. Aí o faraó resolve subir para atacar, ele está indo para a guerra contra os assírios no norte. E o faraó pede assim, eu só quero passar no teu território com o meu exército, eu não vou atacar ninguém, nenhuma cidade, eu só quero passar. O Josias, boca aberta, ele pega e diz, não vai passar no meu território. O faraó, não quero saber, eu vou passar. E o faraó vai subindo. Então o Josias, ele monta o exército dele e sobe e encontra o faraó lá no norte, no chamado Vale de Josafá, que nada mais é do que um grande vale que fica do lado do monte de Megido, da fortaleza de Megido, lá no vale em Jezreel. Sabe como é que se chama esse vale? É o Vale do Armagedon. Então, neste vale, né, Armagedon é o nome por causa de Megido. Então, este Vale do Armagedon, ele encontra o faraó e luta contra o faraó. E ele morre na batalha com o faraó, de uma batalha que ele não tinha nada a ver. O faraó diz, eu não quero brigar contigo, eu só quero ir brigar com um cachorro grande, não me interessa brigar com Guaipeca. Lá no sul a gente fala em Guaipeca, né? Não sei como é que vocês usam para esses cachorrinhos miúdos aí. Então o Josias acaba morrendo nessa batalha, muito jovem, devia ter, acho que ele tinha 30 anos ou 33, uma coisa assim. Então ele morre e é sepultado lá em Jerusalém e acaba então essa grande tentativa de reforma a partir dele. E, claro, o que acontece daí com Judá a partir desse momento? Judá acaba se tornando vassalo da Síria. Claro, o rei morreu. Aí, já que morreu o rei, agora a Síria domina o território de Judá. Entregue de bandeja na mão dos egípcios por um rei que era muito bom, que era muito piedoso, mas absolutamente imprudente. Ou seja, a gente pode ser muito piedoso, devoto a Deus e ao mesmo tempo inacreditavelmente burro.
essas coisas também acontecem. Então aqui termina então essa introdução que eu gostaria de apresentar, que isso aqui vai demonstrando agora para onde está caminhando Judá nesse processo que vai levar finalmente a tal da destruição de Jerusalém, tá ok? Então aqui encerramos a primeira parte dessa aula. Vou encerrar aqui o vídeo e vamos começar depois um próximo vídeo.